Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Emerson Nazário, do CEMAB, Taguatinga, aceitando o desafio do professor Juscelino Carvalho. Vamos continuar aquela nossa aula bacana sobre a estrutura geológica da Terra. Na aula anterior, vocês viram basicamente as grandes teorias geológicas, a deriva continental e a tectônica de placas. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura geológica que se forma no globo. Como o nosso mundo, ele começa a receber formas, que são as chamadas formas de relevo, para poder receber as diferentes paisagens. Tá, você pode perguntar, de repente, professor, não vai adiantar nada, o homem vai vir e vai transformar tudo. Beleza, mas não podemos esquecer que a base das paisagens naturais são as estruturas geológicas. Vamos nessa? Primeiro, a gente trabalha sempre com 3 estruturas geológicas. 3 estruturas são interessantes da gente poder avaliar para verificar como é que fica a base das paisagens naturais. As 3 estruturas geológicas são escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Quem são os escudos cristalinos? São as formações mais antigas do globo. Nela nós vamos poder identificar formas como os grandes planaltos cristalinos, as formações das grandes depressões, as estruturas mais antigas criadas no nosso planeta. No período intermediário começa a formação das bacias sedimentares. Quem são essas bacias? São as áreas de planícies, as áreas que foram desgastadas por agentes erosivos. E as formações mais recentes, vamos colocar aí na casa de 30 milhões de anos. 30 milhões de anos? Isso é muito pouco. 30 milhões de anos é algo muito recente na história do planeta, que apresenta uma estrutura de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 30 milhões de anos, a formação dos dobramentos modernos, as grandes cadeias de montanhas. Bem, dentro dessas 3 estruturas, nós costumamos alinhavar que a crosta terrestre, a capa do nosso planeta, ela praticamente vai ficar revestida de estruturas rochosas, são as rochas. Tanto é que se fala o grande arcabouço geológico, a estrutura das rochas. Vamos trabalhar também com a identificação de 3 tipos de rochas. No planeta nós temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e o terceiro que são as rochas metamórficas. Vamos a ela? Rocha magmática. Primeiro, vamos lá. Originada do magma, o próprio nome diz, magma, rocha magmática. Poxa, que legal! São as rochas produzidas por atividade vulcânica, oriundas do magma, ok? Então vamos lá, vamos imaginar, nós temos 2 tipos, nós temos as rochas magmáticas intrusivas, que se formam dentro da estrutura geológica, ali embaixo, e temos as rochas magmáticas extrusivas, que se formam pela erupção vulcânica. As rochas extrusivas mais conhecidas, magmáticas, basalto, e enquanto a intrusiva mais conhecida é o granito, muito apreciado, é um tipo de rocha magmática originada no interior da Terra. Beleza. Professor, eu andei vendo aí uma rocha magmática, tudo bem, já ouvi falar, mas e a rocha ígnea? É a mesma coisa, ígnea vem de fogo, rochas originadas de fogo. Então nós vamos ter essa estrutura primeira, que é a estrutura das rochas magmáticas. Já as rochas sedimentares são aquelas produzidas pelo desgaste, pelos efeitos erosivos. Vamos pensar aqui nelas, algumas delas? Nós podemos dividi-las em biológicas, químicas e detríticas. Biológicas, vamos lá, quais seriam as rochas biológicas? O famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio, salgema, aquilo é uma rocha sedimentar de natureza química. Pô, professor, estranho, na hora do almoço você está colocando rocha na sua comida? É mais ou menos por aí, é o cloreto de sódio, o NaCl lá. As rochas detríticas são aquelas que foram se detritificando, quebrando. Vamos dar um exemplo aqui, clássico. A areia, o arenito. Beleza, então as rochas elas vão assim se fundamentando, se estruturando. Nós vamos ter as rochas magmáticas, que já vimos, vamos ter as rochas sedimentares, como as detríticas
e as químicas, as orgânicas, o calcário é um exemplo de rocha sedimentar orgânica, e o terceiro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, ou seja, rochas formadas a partir de outras já pré-existentes. Imagine assim, essa rocha aí abaixo da estrutura geológica, sob elevada pressão e temperatura, elas vão se transformar. Mais comum, o mármore. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica, ela vem da transformação de uma rocha sedimentar, anteriormente falado. Os cristais são outros exemplos, beleza? Bom, e aí dentro dessa brilhante estrutura geológica do planeta, da forma como vai se originando, né, com grandes montanhas ou dobramentos modernos, com planaltos, com planícies erodidas, na base dos escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos que já vimos aqui, nós vamos identificar que diversas formas vão se originando no relevo. E essas formas geológicas, essas formações, essas variações, é o que a gente chama de relevo. Relevo é o conjunto de formas. Vamos pensar aqui como é que essas formas elas vão se estratificando. Primeiro, o relevo ele é produzido pela ação conjugada de agentes internos e agentes externos. Os internos são os formadores, enquanto os externos serão modificadores. Por que agentes internos, Emerson, ou endógenos? Ah, beleza, agentes internos são esses aqui, né? São aqueles que vão atuar na estrutura interna do planeta Terra. Podemos colocar aqui o vulcanismo, as suas atividades vulcânicas de erupção, o tectonismo, falado na nossa primeira aula com Juscelino Carvalho, a ação das placas tectônicas, e os abalos sísmicos originando terremotos. São três grandes agentes internos responsáveis pela formação do relevo. Podemos dizer que essa formação do relevo ela vai ficar assim para todo sempre? Não. Aí entra em ação os chamados agentes externos do relevo. Quem são esses agentes externos, pessoal? Os agentes externos são aqueles que vão atuar fora da estrutura geológica, porém realizando o destaque da erosão e da modificação das estruturas de relevo. Intemperismo pode ser químico, pode ser físico, uma variação brusca de temperatura, quebrando rochas, as areias do deserto, mas são porque frutos do intemperismo físico. O intemperismo químico, a oxidação produzida na rocha pela ação das águas, a própria chuva, as regiões com maiores índices de chuva, elas são áreas que vão modificar, né, vão decompor as rochas ali. E outros agentes externos mais conhecidos por todos nós, como o vento, o mar, com o efeito erosivo, né, aquele famoso provérbio, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que é isso aí? A ação das ondas do mar, realizando a degradação, o desgaste das rochas, formando outras estruturas de relevo. O vento, a formação das dunas, que são formas de relevo também produzidas pelo vento. As geleiras nas regiões polares, que quando se deslocam de áreas costumam fazer uma raspagem, produzindo também áreas de relevo. E não podemos esquecer o homem, que também é um grande agente externo do relevo, devido à sua ação antrópica, a produção de túneis, a abertura de estradas, tudo isso aí. Bom, é isso aí, com isso a gente fechou bastante dessas aulas sobre a estrutura geológica do planeta, né? E aí fica aqui o desafio para mais um colega da área da geografia. Vamos começar aí a próxima aula, fica aqui o convite. Vamos trabalhar sobre o clima? Eu acho que é isso aí que vai ficar legal. Um abraço, pessoal, desafio aceito, vamos nessa. Bons estudos.